Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Dou as boas-vindas a você que está neste culto, neste canal, adorando ao Senhor conosco. Seja bem-vindo a você que é membro da Congregação Batista em Céu Azul. Seja bem-vindo você que foi convidado, recebendo o link. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você está convidado a adorar o Senhor conosco. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Logo em seguida estaremos orando, iniciando este culto. Vamos então ler a palavra do Senhor na Epístola de Judas, versículo 25. Judas 25, assim diz a palavra de Deus. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Então, é a esse Deus que você está convidado a adorar. Ao Deus que é o único Salvador, por meio de Cristo. Você está convidado a fazer o que o texto falou, a dar glória, majestade, império e soberania. Então, junte-se a nós neste culto, adore, participe, não só assista, participe orando, abrindo a sua Bíblia, cantando ao Senhor e aprendendo com a palavra de Deus. Vamos então orar nesse instante. Feche seus olhos onde você está. Ó Deus, nosso Salvador, ao Senhor nós entoamos toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é digno. Para falar a verdade, o Senhor é o único que é digno de receber glória, honra, louvor e majestade. Ó Pai, que a nossa vida seja para engrandecer o Teu nome, que cada ato nosso sejam manifestações da glória de Deus. Que nesse culto, Pai, a glória do Senhor seja manifesta. O Senhor fala aos nossos corações. E o Senhor receba todo o cântico, receba a oração. Em nome de Jesus Cristo, fale ao coração de cada pessoa que está ouvindo. Que cada coração, Senhor, seja como uma terra boa, preparada para receber a semente da Tua palavra. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. A programação, nossa programação da Congregação Batista em Céu Azul, está na descrição do vídeo. Você pode acessar, tá bom? Para ficar por dentro de toda a nossa programação. E nós vamos então, nesse instante, estar ouvindo um cântico, cantando, adorando ao Senhor através desse cântico e preparando também o nosso coração para logo mais ouvirmos a palavra do Senhor. Junte-se a nós nesse cântico. Deus abençoe a sua vida e logo mais estaremos ouvindo a palavra de Deus. Ao Senhor, bendizei o seu nome.
então nesse instante abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 8. Lucas 8. Nós vamos ler dos versículos 4 ao versículo 8. Lucas, capítulo 8, versículo 4 ao 8. Assim diz a palavra de Deus. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui. Ó Pai, nós pedimos nesse instante que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a entender a Tua palavra, que cada coração que está ouvindo seja como uma boa terra preparada para receber a semente da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa parábola contada por Jesus, como eu creio que os irmãos sabem, todos vocês que estão ouvindo devem saber, parábola é uma comparação. Jesus Cristo, ele faz comparações para ensinar coisas do reino de Deus para nós. Como eu e você nunca fomos no céu, nós não temos como mensurar ou ver claramente como é o reino de Deus. Então, para que a gente pudesse entender as coisas do reino de Deus, da glória do céu, Jesus então usou comparações, ou seja, usou ilustrações de coisas que nós conhecemos, para a gente poder entender como funciona o reino de Deus. E nessa parábola, a parábola do semeador, intitulada assim, Jesus ele fala sobre vários tipos de corações que recebem a sua palavra. E aí nós vamos observar nesse instante, eu peço com muito carinho a sua atenção, para que você se identifique com qual tipo de pessoa você é. Para que você identifique qual desses tipos de coração aqui é o seu. Porque no decorrer da parábola, Jesus fala sobre a semente, Jesus fala sobre o semeador, Jesus fala sobre o processo de crescimento, Jesus fala sobre o que pode atrapalhar a semente, e Jesus fala também sobre o solo, o local onde cada semente é colocada. E exatamente esse solo, esse local, representa o seu coração. E no decorrer dessa mensagem, você pode então se identificar qual tipo de coração é o seu, qual tipo de solo representa o seu coração. Observe que o Senhor Jesus Cristo nos fala o seguinte: quando uma grande multidão de todas as cidades estavam lá, Jesus então começou a contar essa parábola, ou seja, Jesus contou para ensinar, Jesus contou para falar as verdades do reino para as pessoas, para os seguidores que estavam lá. Então, se você que está aqui ouvindo, participando desse culto, sendo um seguidor de Jesus, essa parábola é para você. Essa mensagem é para você. Ainda que você ainda não tenha entregue a sua vida para Jesus, essa mensagem é para você. E para você que já entregou a vida para Jesus, essa mensagem também é para você. Porque hoje você é um seguidor ou se tornará um seguidor de Jesus. Então o Senhor Jesus começou a contar a parábola falando: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu comeram. Jesus inicia falando sobre algo natural, sobre algo que as pessoas daquela época conheciam muito bem, que eram semeadura, plantação. E nós hoje conhecemos muito bem também. Ainda hoje essa cultura de plantio é conhecida por todas as pessoas. Porque a semente é lançada na terra e é esperado então que haja o processo de crescimento. Então Jesus inicia essa parábola, e o interessante dessa parábola é que Jesus contou a parábola, e depois ele explicou a parábola para os discípulos, ou seja, hoje nós não podemos, não há como você fazer uma interpretação errada, porque o próprio Jesus explicou o que é isso. Primeiro nós ouvimos que o semeador saiu lançando a semente, e uma parte caiu na beira do caminho, foi pisada pelas pessoas, as aves do céu vieram e a comeram. E o que significa isso? O que Jesus está dizendo com isso? Ele mesmo explica, dizendo, no versículo 11, este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Primeira coisa que nós vamos aprender. A semente, a palavra de Deus, ela trata em diversas parábolas, assim como essa, em outras situações também, trata da palavra de Deus como semente. Então, em muitos locais onde nós ouvimos semente, talvez esteja se referindo à palavra de Deus. E o texto fala que o semeador saiu lançando a semente.
E esse lançar a semente é exatamente o que eu estou fazendo agora, ou talvez é o que muitas pessoas estejam fazendo nesse exato momento. Lançar a semente, pregar a palavra. Nós estamos todas as terças e quintas na porta do templo da congregação em Céu Azul, pregando a palavra de Deus em alto e bom som. Isso é o que? Lançar a semente. Nós estamos lançando a semente. Quando o semeador ele lança a semente, ele joga em grande quantidade. Hoje faz-se pelas máquinas, mas antigamente era o próprio semeador com uma vasilha na cintura ou a tiracol aqui no ombro, cheio de sementes. Ele andava lançando as sementes e jogando, espalhando no ar para que a semente caísse espalhada. A mesma coisa acontece em relação à palavra de Deus. Os pregadores, os ministros, os evangelistas, as pessoas estão pregando a palavra, estão lançando a semente. Quantas vezes você já não recebeu a semente da palavra do Senhor no seu coração? Talvez por uma pregação neste canal, talvez por uma pregação em outro canal, talvez você foi convidado para ir a um culto e você lá ouviu a palavra, a semente foi lançada em seu coração. Ou talvez por uma mensagem de WhatsApp, Facebook ou qualquer rede social você tenha recebido uma mensagem contendo a palavra de Deus. Isso é uma semente, a semente da palavra de Deus sendo lançada no seu coração. E aí, observe que o Senhor Jesus falou que essa primeira parte da semente caiu na beira do caminho. E caindo na beira do caminho, logicamente, as pessoas que passavam por lá pisaram porque era caminho. E, por cair na beira do caminho, num local limpo e bem visível, vieram as aves do céu e comeram. E aí Jesus Cristo explica o que quer dizer isso. Ele fala, então, no versículo 12. O que caiu à beira do caminho são os que ouviram e vem então a seguir o maligno, ou o diabo, e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A semente que cai na beira do caminho, primeiro, ela é pisada, porque lá é o local onde as pessoas passam. Segundo, como eu já falei, por ser um local limpo, de longe as aves veem. E todo mundo sabe também que na época do plantio atrai-se muitas aves. E aí as aves vieram e começaram a comer as sementes que estavam ali no local limpo que era o caminho. E o Senhor Jesus Cristo explica que essas sementes são, esse caso em que cai à beira do caminho, são as pessoas que ouviram a palavra de Deus, ouviram a palavra entrou no ouvido, desceu para o coração, certo? Porém, o texto fala que logo em seguida vem o maligno e arrebata a palavra do coração para não acontecer que essa pessoa creia e seja salva. Talvez isso já tenha acontecido com você. Isso é o caso em que a pessoa foi convidada para ir num culto, ou ouviu uma pregação na rua, ou de alguma forma, por algum motivo, a pessoa ouviu a pregação, ouviu a palavra. E ela deixou essa palavra entrar no coração, no ouvido, porque ela parou. Quando a pessoa para, dá atenção, ainda que por alguns instantes, a semente está sendo lançada, certo? Entrando pelos ouvidos, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 10 que o crer vem pelo ouvir. Então o primeiro passo que a pessoa precisa fazer é ouvir, para que a palavra possa entrar no seu coração. E o texto fala que essas pessoas ouviram. A palavra talvez tenha chegado em parte ao seu coração, mas logo em seguida vem o maligno. E esse maligno vem em diversas maneiras, em diversas formas. Talvez um amigo, talvez um parente, talvez alguém da sua própria casa, usado pelo inimigo, começa a inventar mentiras a respeito da palavra de Deus, para você poder desanimar da caminhada cristã e nunca mais querer ouvir sobre Deus. Quantas e quantas vezes não já falaram para mim, parentes meus falaram quando eu comecei para a igreja, falaram que se eu fosse para a igreja e por algum motivo eu desanimasse de caminhar na igreja, eu iria viver cheio de demônios. Ou seja, mentiras. Mentiras que falaram, interpretando erradamente um texto da palavra de Deus para poder me fazer desanimar. Ou seja, o maligno tentando arrancar a palavra do meu coração. Em muitas outras situações. E, por incrível que pareça, a gente se deixa balançar por essas coisas. Então, a semente que cai na beira do caminho é aquela pessoa que ouviu a palavra, mas logo logo o inimigo vem através de alguém ou de alguma coisa e faz com que a pessoa não queira mais ouvir, não queira mais saber. Faz com que a pessoa esqueça aquela palavra. Quantas vezes, imediatamente após você ser convidado para ir para um culto, para ouvir a palavra, chegam outros amigos, entre aspas, e chamam você para ir para outro lugar. Quantas vezes, no se preparar para um estudo, acontece alguma coisa, acontece algo, uma tragédia, um problema, que você muda completamente o foco daquele estudo, daquela
daquele que você iria fazer, para você poder pensar em outra coisa, e imediatamente aquela palavra sai da sua mente, sai do seu coração, e você talvez esquece, não quer mais nunca saber. Quantos e quantos casos de pessoas que estavam começando a caminhar na vida cristã, e eu conheço casos assim, e aconteceu alguma coisa, uma tragédia, um problema, a pessoa teve que mudar de cidade, teve que mudar totalmente a sua rotina, e não teve mais como caminhar, desanimou totalmente da caminhada cristã. Quantas e quantas vezes mentiras são inventadas a respeito disso? Por incrível que pareça, é o inimigo tentando colocar na nossa mente e no nosso coração, certo? Talvez no seu coração, isso para poder te afastar da palavra, para que você não ouça mais e não venha a crer. Mentiras como, por exemplo, eu ouvi no início da minha vida cristã, que quando os cristãos fechavam os olhos para orar, o inimigo aparecia em forma de um bode preto debaixo da mesa do pastor. Infelizmente, é óbvio que é uma grande mentira. Mas coisas desse tipo eram faladas e muitas pessoas criam e nunca mais queriam saber de igreja cristã evangélica. Nunca mais queriam saber da palavra por conta de coisas semelhantes a essa. Se você ouviu a palavra, não deixe o inimigo vir, aqui representando as aves no caso, não deixe eles virem e comerem aquela semente. Não deixe ele vir arrancar aquela semente. Não deixe que aquela semente seja pisada. Quantas pessoas falam mal da palavra, falam mal da vida cristã. Isso é quando a semente está na beira do caminho e vem outros e pisam. Não deixe isso acontecer. Você precisa para isso vigiar. Lembro muito bem que na época do plantio, a gente também lançava a semente nos campos e eu e meus irmãos, a gente ficava lá horas e horas no campo com estilingue, vigiando, amarrando sacolas e panos brancos espalhados em todo o campo para que o vento balançasse aqueles panos, né, e as aves vissem, achassem que eram pessoas e fugissem. Em muitos casos também as pessoas usam espantalhos, certo? Penduram lá para as aves virem e não comer. Isso é o que? São estratégias que se usa para que as aves não venham e não comam aquela semente. A mesma coisa você precisa fazer, vigiar. Você que está começando a ir para a igreja, você que está começando a ouvir a palavra, você que talvez seja a primeira vez que você está ouvindo uma palavra de Deus neste canal, a primeira vez, vigie. Porque com certeza o inimigo vai mandar pessoas ou coisas, situações para que você desanime da caminhada cristã, para que você nem comece a caminhar. Vigie então. Assim como os espantalhos são colocados nas hortas para que as sementes não sejam comidas, da mesma forma você precisa bolar estratégias para que a palavra não seja tirada do seu coração. Por isso, não dê ouvidos a essas mentiras. Por isso, não arrume outro compromisso nos horários dos estudos bíblicos, no horário dos cultos, não arrume outros compromissos. Vigie, seja firme para que a palavra não seja tirada do seu coração. Outra coisa que nós aprendemos então, o Senhor Jesus Cristo fala no versículo 6, outra caiu sobre a pedra e tendo crescido secou por falta de umidade. Outra parte da semente caiu sobre pedras. Uma parte do terreno da plantação tinham pedras, tinham rochas. E o texto fala que ela nasceu, ela começou a crescer, mas logo secou por falta de umidade. Observe o versículo 13. A explicação dessa parte, o Senhor Jesus Cristo fala: a quem caiu sobre a pedra são aqueles que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Esses são os que caíram sobre o terreno de rocha, de pedra. Primeiro porque onde um terreno é rochoso, cheio de pedras, existe pouca terra. E a semente cai ali, a semente nasce, mas ela precisa afundar suas raízes para ela poder continuar crescendo e dar frutos. Se por acaso ela não consegue afundar, as suas raízes atrofiam e por falta de profundidade nas raízes, a planta não cresce e não chega ao ponto de dar frutos. Em algum momento o calor vai matá-la, porque ela não tem como puxar a água pelas suas raízes. Não tem como ela dar fruto, porque ela é muito rasa. E o Senhor Jesus Cristo explicou isso exatamente. Esses são aqueles que ouvem a palavra. Eles recebem a palavra no coração. Eles talvez levantam a mão lá. Talvez eles gostam do culto, eles gostam da mensagem, eles continuam indo. Eles gostam. Eles começam a se acostumar. Porém, eles não têm raiz em si mesmos. E quando chega o momento das provações, se afastam. O que é que nós aprendemos com isso? Muitas e muitas pessoas acontece a mesma coisa. Eles vão para os cultos, convidados por alguém, por um amigo, por um parente. Eles gostam da música,
eles gostam da palavra, eles ficam felizes com aquela palavra, a palavra falou nos corações. Talvez ele ensaiou tomar uma decisão, mas ainda não quis, o coração ainda está duro por algum motivo. O coração ainda tem pedras, a pessoa não quis ainda que aquele coração fosse quebrado, porque é necessário que o coração seja quebrantado, seja quebrado para que a obra seja feita no coração. E isso quem faz é você. Se esse é o seu caso, eu me sinto muito falar que a palavra não vai ter profundidade. E é necessário que haja profundidade para que a obra seja feita. E aí, nesse caso, as pessoas que vão indo, quando surge um ou outro problema, talvez quando o líder disciplina, quando acontece algo, um problema, a pessoa viu algo que talvez não seja correto dentro da igreja, que infelizmente acontece, aí a pessoa viu aquilo e escandalizou e nunca mais quis saber. Talvez quando ela sofreu algum tipo de perseguição dentro da sua própria casa por estar frequentando uma igreja, talvez por ter sofrido algum tipo de preconceito por estar caminhando na vida cristã, talvez ela foi vítima de algum tipo de bullying, como muitos foram, como eu fui, por estar caminhando na igreja cristã. Talvez pode ter acontecido qualquer coisa, a pessoa desanima, não consegue suportar aquelas provações. Quantas e quantas vezes eu não fui perseguido por ser cristão? Nos chamavam de crentezinho, de pastorzinho, nos tratavam com preconceito. Não, mas você não pode fazer isso porque você é crentinho. E tantas outras coisas. E muitas vezes a gente não conseguia suportar aquelas perseguições. E quando a pessoa que tem um coração duro ainda, que a palavra ainda não aprofundou totalmente, ela não resiste. E ela sai. Ela sai e aí ela não consegue manter a sua vida cristã. E logo, logo a pessoa desanima e não quer mais saber de Deus, não quer mais saber de oração, não quer mais saber de palavra, não quer mais saber de igreja. Se esse é o seu caso, você pode estar me perguntando o que fazer. Talvez isso já tenha acontecido uma, duas, várias vezes com você. Você ir para a igreja e de repente você, por algum motivo, você desanimar. Não conseguir suportar certas perseguições e não mais querer saber. E aí, o que fazer? Sou de um local onde a gente planta tudo que come. E lá, em muitas situações também, nós já plantamos mandioca em locais onde era pedra. Terreno rochoso mesmo. Aí você pode perguntar, mas é possível? Eu falo, é possível sim. É possível dar fruta ainda no terreno rochoso? É possível sim. Mas exige muito mais esforço, exige muito mais cuidado. Todas as vezes que a cova para plantar a mandioca era cavada, a gente vinha atrás plantando, a gente tinha que vir, catar todas as pedras, tirar todas as pedras que tinham ali. E ainda que tinham pouca terra, mas a gente catava todas as pedras, jogava fora e pegava aquele pouquinho de terra e cobria a semente, né, que a gente estava plantando. Milho, mandioca, feijão, qualquer coisa. E quando a gente fazia isso, a gente ia e a semente nascia. E quando a semente estava nascendo, se por acaso a gente tivesse esquecido alguma pedra em cima, que a plantinha vinha nascendo meio torta por conta das pedras, a gente vinha olhando, vigiando quando ela estava nascendo, e aí vinha e tirava para que ela conseguisse nascer. E nascia e dava muito fruto. Ou seja, a você que ainda tem pedras no coração, você que tem um coração duro, que tem recebido a palavra, mas a palavra não tem enraizado totalmente como deve ser para você poder tomar a decisão verdadeira de crer em Cristo. A você que começa a andar na igreja, mas logo, logo as perseguições, as lutas do mundo te afastam. E infelizmente você tem um coração duro, talvez um coração cheio de pedras, você é esse tipo de solo aqui. E o que você deve fazer? Deve fazer isso. Primeiro, tira as pedras. Cata as pedras. A gente machucava os dedos. A gente às vezes botava o joelho na pedra para poder escavacar, tirar todas as pedras e pegar aquele pouquinho de terra que tinha e cobrir a semente. Tira as pedras do coração. Tira aquilo que é duro do seu coração. Tira aquilo que vai atrapalhar. Isso aí quem sabe é você. Talvez são maus costumes. Talvez é uma cultura que seja essa pedra no seu coração. Talvez seja uma religião qualquer que está endurecendo o seu coração. Talvez seja um medo, um preconceito, talvez seja qualquer coisa que esteja ainda endurecendo o seu coração, não deixando a palavra crescer no seu coração, afundar no seu coração. Você precisa tirar. Vai dar muito trabalho, você pode machucar os dedos, você pode sofrer, você pode chorar, mas você precisa fazer isso. Caso contrário, a palavra nunca vai crescer no seu coração. Faça isso. Tira. E quando a palavra estiver crescendo no seu coração, continue vigiando. Se você vê que ainda tem uma pedra lá, vai lá e tira. Não tem como você crer em Cristo. Não tem como você ser um servo de Deus, uma bênção no reino de Deus, se ainda existem pedras no seu coração.
A palavra de Deus diz que Deus não resiste um coração quebrantado, um coração quebrado, Deus não resiste. Então, que o seu coração, ainda que tenha pedras, rochas, tem que ser tirado, tem que ser quebrado para que a semente possa nascer e crescer. O Senhor Jesus Cristo falou, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Ou seja, você não tem como ser um crente, ser um cristão, ser um servo de Deus, uma bênção do reino de Deus, se você ainda está apegado, olhando para trás, olhando para aquelas pedras e rochas que estão no seu coração, sem que você queira tirá-las. Tem que tirar. Tem que tirar. Não tem como. Tem que tirar essas pedras. Então descubra que pedras são essas que estão atrapalhando a palavra de afundar no seu coração. Descubra, tire elas, para que a palavra cresça no seu coração. Continuando, o Senhor Jesus Cristo fala o seguinte no versículo 7, outra caiu no meio dos espinhos, e estes ao crescerem com ela a sufocaram. Observe a explicação, versículo 14, aqui caiu entre os espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Em outra parte da plantação, existiam espinhos, plantinhas de espinhos. A semente foi lançada lá. A semente caiu no chão. A semente nasceu. E a semente estava crescendo. A planta estava crescendo. Porém, à medida que a planta crescia, os espinhos cresciam junto. E todos vocês sabem, né? Quando os espinhos vão crescendo, eles vão sufocando a planta, furando, machucando, ferindo a planta. E muitas vezes elas não conseguem dar fruto porque ela está toda espetada pelos espinhos onde ela cresceu no meio deles. E aí, o Senhor Jesus Cristo explica exatamente o que foi isso. São as pessoas que ouviram a palavra, gostaram da palavra, deixaram a palavra descer para o coração, mas a palavra estava crescendo, nascendo e crescendo no coração, mas a pessoa permaneceu no meio dos espinhos. A palavra crescia no coração. A pessoa estava prestes a tomar uma decisão genuína de crer em Cristo como Salvador, mas ela ainda permaneceu no meio dos espinhos. E o texto fala que os espinhos são as riquezas, os cuidados do mundo, as riquezas e os deleites da vida. Ou seja, aquela pessoa que ouviu a palavra, ela quer ser um servo de Deus, ela quer ser uma serva de Deus, ela quer ser uma bênção no reino de Deus, ela quer entregar sua vida para Jesus, mas ela não sai do meio daquilo que vai sufocá-la e atrapalhá-la. Isso pode ser muitas coisas. Pode ser costumes errados da sua família, de seus. Isso pode ser más companhias, principalmente más companhias. Porque existem situações que para a gente continuar firme na caminhada cristã, a gente precisa afastar de certas companhias. Porque a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Existem amigos que vão te afastar da caminhada cristã. Existem amigos que nem vão deixar você crescer na caminhada cristã. Existem amigos, entre aspas, que não vão sossegar enquanto você não desviar, enquanto você não afastar. Se você pensa que você vai ser uma bênção, que você vai crescer, e sem sair do meio desses, infelizmente, eu digo para vocês, não vai ser possível. Possa que aconteça, mas é muito difícil. É muito difícil que aconteça isso. Você precisa abrir mão, você precisa sair. E esse sair não quer dizer que você está sendo melhor do que os outros. Não quer dizer que agora a sua fé é melhor do que tudo, que você vai ser um preconceituoso com os outros. Não é. É para o seu próprio crescimento. Talvez um dia, quando você estiver firme, você consiga voltar a eles e falar de Jesus para ele. Mas no início da caminhada cristã, você precisa sair de certas coisas. Você precisa sair do meio, dos locais onde talvez você frequenta, que estão te afastando da caminhada cristã. Como pode eu querer entregar a minha vida para Jesus e continuar frequentando a roda de bebida? Como pode eu querer entregar a minha vida para Jesus, mas eu não quero deixar a roda de narguilha? Como pode eu querer entregar a minha vida para Jesus, mas eu não quero de jeito nenhum? Eu entrego a minha vida para Jesus, mas eu não quero sair da roda do cigarro. Como pode? Como pode isso? Infelizmente, eu digo para você, essa roda de bebidas, essa roda de amigos que são más companhias, essa roda de narguilha, talvez isso aí sejam os espinhos que não vão deixar você frutificar na caminhada cristã. Não vão deixar você tomar uma decisão genuína. Eu conheço muitos casos de pessoas que queriam caminhar na vida cristã, mas não quiseram também deixar essas amizades, não quiseram deixar esses costumes, não queriam deixar essa vida. Resultado? Não chegaram ao ponto de entregar a sua vida para Jesus de verdade.
resistiram, mas os espinhos iam crescendo e a pessoa não resistiu e não deu fruto, não entregou sua vida para Jesus de verdade, abandonou. Morreu a sua fé praticamente. Não conseguiu. Por isso, o que fazer nessa situação? Ou você arranca os espinhos, o que vai ser muito difícil, ou você sai do meio deles, o que vai ser mais fácil. É muito mais fácil você fazer isso. Vai ser muito difícil você tentar arrancar os espinhos. Você permanecer ali e arrancar os espinhos. Ou seja, você permanecer ali e sair, tirar, mudar aqueles costumes daquelas pessoas. Não, eu vou permanecer aqui, mas eu vou mudar. Eu vou conseguir fazer eles largarem a bebida. Eu vou conseguir fazer eles largarem a narguilha. Eu vou conseguir fazer eles largarem a prostituição, a fornicação. E eu estou aqui, vou conseguir fazer. Isso é tentar arrancar os espinhos, eu digo. Talvez você não consiga, vai ser muito difícil. É muito mais fácil você sair do meio. Depois você pode voltar para pregar a palavra quando você estiver firme. É muito mais fácil você sair. Saia do meio dos espinhos. Saia do meio deles, porque em algum momento eles vão te furar. Eles vão te machucar. E você não vai conseguir. Saia do meio deles. Essa então é a parábola que Jesus contou. E chega então a última parte, o último terreno onde Jesus menciona, onde ele fala que outra afinal caiu em boa terra. Cresceu, produziu a 100 por 1. Mateus e Marcos falam que ele produziu a 100, 60 e a 30 por 1. E o texto fala, dizendo isso, Jesus clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Uma parte da semente caiu numa terra boa, onde não tinha espinhos, não tinha pedra e não era na beira do caminho. Era uma terra boa, uma terra preparada para receber a semente. Uma terra onde teve os devidos cuidados, antes, durante e depois da semeadura. Sendo assim, cresceu e deu fruto, e muitos frutos. E Jesus, o Senhor Jesus explica que terreno rochoso, que terreno é esse, onde ele fala o seguinte, versículo 15. Aqui caiu na boa terra, são os que têm ouvido de bom e reto coração. Retém a palavra, estes frutificam com perseverança. São estes, aqueles que ouviram a palavra, ouviram com o coração preparado para receber a palavra. E esse preparar de coração é quando você ouve a palavra, você entende que você vai entregar a sua vida para Jesus, precisa entregar a vida para Jesus, e você já vai preparando o coração. Esse preparar é tirar as pedras, é sair do meio dos espinhos, é vigiar para as aves não comer. É quando você ouve a palavra e mesmo que o seu coração esteja duro por algum motivo, você vai orando, pedindo ajuda, tomando atitudes para poder que aquele coração seja quebrado. Pedindo perdão por muitas coisas que endurecem o coração. Pedindo perdão, tirando, resolvendo coisas. Você vai fazendo isso à medida que você vai ouvindo a palavra. E você sabe que existem aves, existem pessoas e situações que vão querer tirar a palavra do seu coração. Você vai ouvindo e aí você vai tirando, vigiando aquelas aves, expulsando aquelas aves de perto de você. Você sabe que você ainda está no meio dos espinhos, a pessoa vai saindo do meio dos espinhos e afinal se torna uma boa terra, uma terra preparada para receber a palavra. E a pessoa ouve, a palavra entra no coração. E outra coisa que acontece, a semente é regada. Para que ela possa dar fruto, ela é regada. Da mesma forma, a pessoa ouve e continua ouvindo. Volta nos cultos, volta nos estudos, ler a Bíblia em sua casa. Ou fica sempre em contato com a palavra de Deus. Isso é regar, isso é derramar água em cima. E aí a pessoa fica vigiando, regando, e aí até que chega um ponto dela nascer. E quando nasce, esse nascer é quando você entrega de verdade a sua vida para Jesus. Você chega ao ponto de dar fruto. Esse fruto também é você entregar a vida para Jesus. O nascer é quando a palavra entra no coração. E o dar fruto é quando você entrega a vida para Jesus. O fruto do Espírito Santo. Você entrega a vida para Jesus. E mesmo depois disso, você continua com os devidos cuidados. Porque mesmo depois de nascer e de crescer, ainda existem perigos. Mas mesmo assim a pessoa toma os devidos cuidados. Então, qual tipo de coração é o seu? Você é o coração cheio de pedras? Se for, tire as pedras, para que a semente nasça no seu coração. Você é o terreno, você é o coração que está à beira do caminho, que as aves vieram comer? Se for, vigie. Vigie para que você não deixe as aves vir tirar a palavra do seu coração. Você não deixe o inimigo vir tirar a palavra do seu coração. Você é o que caiu no meio dos espinhos, o coração cheio de espinhos. Se for, tira os espinhos de lá ou sai do meio dos espinhos, para que eles não sufoquem a sua fé
e você não venha conseguir entregar a vida para Jesus de verdade. Ou você é, por fim, aquele coração preparado que tomou os devidos cuidados, tirou as pedras, os espinhos, tirou tudo, vigiou as aves e se tornou uma boa terra, preparado para receber a semente, e esse deu fruto, ou seja, esse entregou a vida para Jesus e foi bênção no reino. Espero que você seja esse. Se você for os outros, tome as devidas precauções. Se não for, se for a boa terra, ótimo, é porque você já tomou as devidas precauções. Então, que essa palavra tenha falado ao seu coração, que você esteja com o coração pronto para recebê-la. Aí eu pergunto para você, você que está ouvindo a palavra, que atitude você vai tomar agora? Dependendo da sua atitude que você for tomar, isso vai mostrar como que é o seu coração. Se entrou no ouvido e saiu no outro, talvez seja um coração duro. Se você quer ser crente, entregar a vida para Jesus, mas quer viver no meio dos seus costumes, talvez você seja aquele coração cheio de espinhos que em algum momento vai sufocar a sua palavra. Se você é aquele que ouve, mas daqui a pouco vem alguém, vem alguma coisa, acontece alguma coisa, e fala algo para você, que você se frustra, não quer mais saber de Deus, não quer mais saber de nada, talvez você seja aquele à beira do caminho que deixou o inimigo tirar a palavra do seu coração. Mas se você for boa terra, entregue a sua vida para Jesus agora. Volte outras vezes para ouvir a palavra, vá, tenha sede e fome da palavra. Se esse for o seu caso, entregue a sua vida para Jesus, não perca mais tempo, não deixe o inimigo tirar. Ore nesse instante entregando a sua vida para Jesus. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, mas eu confio em Ti como meu Senhor e como meu Salvador. Ó Deus, salva a minha vida. Me ajude a preparar o meu coração para receber a Tua palavra. Me ajude a entregar a minha vida para o Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir uma música. Enquanto você está ouvindo essa música, você pode meditar nela e tomar sua decisão. A música diz, venha a Cristo. Então, venha a Cristo. Entregue a sua vida para Jesus. Logo após estaremos orando. Estaremos então encerrando o nosso culto. Mas medite nessa letra e espere até o final do culto para nós orarmos por você que entregou a sua vida para Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina, onde podes esta paz do céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar ao bem terreno, crendo em Cristo, grande Salvador. Queres vir após o tempo nazareno, ver um dia lá no céu de resplendor.
Deus, louvado seja o Senhor, por você que entregou sua vida para Jesus. Vamos então nesse instante orar por você, orar por todos, pedir a bênção do Senhor sobre a nossa vida e não esqueça que o seu coração esteja pronto para receber a palavra do Senhor. Ó Deus, nesse instante, eu oro ao Senhor te agradecendo pela tua palavra, te agradecendo porque um dia ela veio aos meus ouvidos, entrou no meu coração e eu creio no Senhor como meu Salvador. Eu te agradeço também por cada pessoa que já tomou essa decisão. E peço por esses, Pai, que ainda estão lidando com pedras no coração, com espinhos e com aves tentando tirar. Ó Deus, lhes dê sabedoria, lhes dê força e fé para que eles consigam resolver essas questões e se tornar um coração como uma boa terra preparada para receber a semente da Tua palavra. Ó Deus, nos abençoe em nome de Jesus. O amor do Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja nos dando força e sabedoria, Pai. Assim eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E adorei, porque Senhor vai rebolsar nossa saudade. Amém.